Páginas, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e ouvir e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Telefones abertos para sua participação, faça perguntas aos nossos convidados, 3289-3580 e 50525555 são os números. Com a gente aqui, você vê à minha esquerda, doutor Eduardo Paiva, advogado tributário, mestrando da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Eduardo Paiva, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Bom dia, boa tarde a todos. Também conosco agora aqui à minha direita, doutor Daniel de Paiva Gomes, advogado e consultor jurídico empresarial, mestre em Direito Tributário. Tudo bem, doutor Daniel? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Mauro. Nosso primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje, que é o que está mais repercutindo na imprensa. O presidente Jair Bolsonaro deixou de lado as orientações de sua equipe médica e assessores e se juntou a dezenas de pessoas em frente ao Palácio do Planalto para dar apoio às manifestações que ocorreram ontem em várias cidades do país. O foco dos atos eram as críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro compartilhou fotos das manifestações no Twitter, nas quais se viam faixas com os dizeres "Fora Maia", "Fora STF" e "SOS Forças Armadas". Bom, doutor Eduardo e doutor Daniel, essa nota aqui traz duas questões para a gente analisar. A primeira parte dela em relação à questão da saúde. Antes mesmo do presidente chegar ali na rampa do Palácio do Planalto e ir até a manifestação que estava ocorrendo, no dia anterior ele disse que a manifestação não tem preço. Doutor Eduardo, não tem preço? Ou a gente vai pagar alguma coisa por conta desse ato do presidente Bolsonaro? A nível constitucional todo mundo sabe, acho que é de sabedoria comum, todos têm o direito de se manifestar, liberdade de pensamento vedado ao anonimato, né? Mas acredito que estamos numa situação muito excepcional, em que situações de aglomeração deveriam ser evitadas. Ainda que as manifestações sejam possíveis, acredito que estamos num contexto em que não é recomendável ir de encontro às orientações de órgãos internacionais, justamente num momento de crise. E levando em consideração ainda que a gente não sabe ainda os reais efeitos do coronavírus. Então, assim, levando todo esse contexto, a título de exemplo, o Zika vírus. Após a manifestação do Zika vírus, na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, começou-se a descobrir que o Zika vírus implicava outros tipos de complicações. E hoje em dia, o que a gente tem de informação do Zika vírus é tão pouco que é melhor a gente tomar as precauções, justamente levando em consideração as manifestações de órgãos nacionais e internacionais. E levando em consideração que o presidente Bolsonaro deveria estar em isolamento, deveria estar em isolamento. Exatamente. Considerando que membros do Planalto manifestaram, foram diagnosticados, muito mais ele na condição de presidente da República, independentemente do viés ideológico, a questão é de saúde. Saúde independe de posição política. Doutor Daniel, qual é o preço? O presidente Bolsonaro falou que a manifestação não tem preço. A gente pode pagar alguma coisa por esse ato dele? Eu acho que nós podemos pagar alguma coisa sim, a curto, médio e longo prazo, porque é aquilo que o Eduardo comentou. A gente está diante de uma figura pública e vivemos em um ambiente muito polarizado politicamente, e a partir do momento que ele dá esse exemplo, um mau exemplo, ele está estimulando que outras pessoas, especialmente aquelas menos informadas, elas também façam o mesmo. Então hoje a gente deveria... Porque a questão não é você saber, mesmo que eu pegue, eu não vou desfalecer, não vou ter uma consequência muito grave, porque eu estou fora do grupo de risco. A questão é termos a consciência de que a partir do momento que eu me exponho, eu posso levar isso para um grupo de risco. E hoje a gente sabe que o sistema de saúde brasileiro ele não vai ter condição de aguentar o tranco se a gente tiver realmente um estado tão calamitoso quanto foi na China. Por isso, talvez, quando a gente hoje está comparando... Essa sua pergunta, na verdade, ela me coloca um embate entre dois princípios. O direito à saúde e o direito à livre manifestação de pensamento. E de se reunir publicamente e tudo mais. A gente sabe que tem de ser feita uma ponderação de valores que, ao meu ver, não foi bem realizada pela presidência da República, na medida em que você está desprestigiando a questão da saúde por, na verdade, uma questão de manifestação político-ideológica. Na condição de presidente da República, ele deveria, então, dar o exemplo, se afastar para justamente o que a gente está falando agora, isolar para cuidar. A gente deveria se isolar para evitar a proliferação desse vírus. A partir do momento que ele tem essa postura, na verdade ele está indo na contramão do que todo o mundo literalmente está fazendo, grandes empresas multinacionais, o que é uma pena. Doutor Eduardo, o presidente Bolsonaro, ele
chegou a dizer que é um momento de histeria. E o que isso sinaliza é uma mão contrária à mão que o próprio Ministério da Saúde está adotando. O ministro Mandetta tem se esforçado na articulação entre as secretarias estaduais de saúde, a ida à Câmara dos Deputados para obter dinheiro para combater o coronavírus, enfim. O ministro fazendo uma coisa e o presidente fazendo outra. Esse tipo de embate, a gente até consegue ver que existe, além de uma desarmonia entre executivo, legislativo e judiciário hoje em dia, os três poderes andam muito conflituosos, a gente também vê uma desarmonia no próprio executivo, né? Considerando que o Ministério da Saúde faz parte do poder executivo, deveria existir uma harmonia, deveria se deixar o ego de lado e focar na saúde. Como o Daniel comentou, o sistema de saúde não estaria pronto para caso todas as pessoas fossem procurar em razão dos sintomas. Então, se existe dentro do Poder Executivo pessoas especializadas no assunto, dedicadas à saúde, que estão dizendo evitem aglomerações, tomem precauções, a Presidência da República deve seguir essas orientações. Agora, esse outro aspecto da nossa nota aqui, o foco dos atos eram as críticas ao Congresso e ao STF, e o presidente compartilhou fotos das manifestações no Twitter, nos quais se viam as faixas com os dizeres Fora Maia, Fora STF e SOS Forças Armadas. A implicação política disso, doutor Daniel, uma vez que o presidente Bolsonaro anteriormente disse que não havia convocado, quando daquelas informações que ele teria mandado vídeos para pessoas próximas. Infelizmente, mais uma contradição na fala do presidente Jair Bolsonaro. O que mais me preocupa é esse tipo de argumentação, esse tipo de posicionamento, fora Maia, fora STF, SOS Forças Armadas, macula ou tem um indício de estimular uma mácula a repartição constitucional dos poderes, né? Lá do Montesquieu, que é algo que é um princípio basilar, aqui uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Da separação e da harmonização dos poderes. Exatamente. E especificamente o que me preocupa de todos esses três bordões é o Fora Maia, porque isso, em tempos de reforma, a gente está aí com a reforma administrativa, a gente está com a reforma tributária, e isso desarticula e tira de sincronia o Poder Executivo, que precisa da aprovação dessas reformas para poder, no ponto de vista econômico, dar vazão ao que o ministro Guedes quer fazer na parte do Ministério da Economia. Então você fragiliza uma relação, torna ela conflituosa por conta desse bordão do Fora Maia e prejudica o trâmite regular de reformas, especialmente a reforma tributária, que poderiam ser muito salutares, especialmente em tempos de coronavírus. Então, algo que poderia aí, ser evitado, que é um desconforto do Executivo com o Legislativo, para a gente poder ver aprovada uma reforma tributária, se fosse o caso, não tal como posta, mas alguma reforma nesse sentido, que poderia mitigar, talvez, os efeitos críticos para a economia que o coronavírus já vem demonstrando. Então, essa realmente é a minha maior lamentação, esse confronto direto com o Poder Legislativo. Doutor Eduardo, o senhor compartilha da opinião do doutor Daniel e o tempo todo o presidente buscando conflito, seja lá com quem, ele está lá sempre buscando conflito. Exatamente, compartilho da visão, principalmente essa questão dos poderes. Como é que ele disse que não compartilhou o vídeo, depois vai lá, tem todas essas faixas, fora Maia, fora STF. Como que eu vou conseguir aprovar algum tipo de projeto de lei? Como as medidas provisórias, o governo Bolsonaro está se falando muito de medidas provisórias, a título de exemplo, a medida do contribuinte legal de transação tributária, a lei de liberdade econômica, que foi convertida em lei, né, em razão do MP do presidente Bolsonaro, isso só estimula a desarmonia. Num momento de crise institucional em que precisamos ter harmonia, precisamos deixar o viés ideológico e focar no que a população realmente precisa. Inclusive haverá uma audiência pública amanhã da Comissão da Reforma Tributária com a presença do ministro Paulo Guedes. Isso pode até, por conta de algum problema de articulação, isso não acontecer. Pode não acontecer, pode não acontecer. Justamente porque a gente vê que o Ministério da Economia quer tomar determinadas atitudes, focando em uma política de desenvolvimento, e a Presidência da República muitas vezes fica focada em questões muito marginais, questões muito pequenas, perto do que realmente deve ser feito. Ainda no aspecto da saúde, doutor Daniel, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi também ali diante de uma manifestação, inicialmente aplaudido, ele falava sobre a importância da manifestação,
mas depois acabou falando àqueles manifestantes que aquilo não deveria ter ocorrido, porque ele é médico. Então ele alertou sobre as consequências daquele ato e entrou caiado e saiu vaiado. Por conta, estava sendo aplaudido, muito bem aplaudido, de repente passou a ser vaiado por conta dessa fala dele. Qual que é a sua avaliação? A gente vive esses tempos sombrios de muita contradição, né? E infelizmente o egocentrismo acaba dominando em certos momentos, e a gente vê que para ter espaço num palanque e ser ovacionado positivamente, a pessoa deixa de lado uma diretriz basilar, básica, que já está sendo transmitida pela OMS, já foi reconhecido o estágio de pandemia, apenas pelo momento assim de ter uma aprovação pública, quando na verdade, e de curto prazo, quando na verdade o ideal seria ele dando exemplo, o presidente Bolsonaro dando exemplo de se isolarem, respeitarem a quarentena, porque isso vai dar o bom exemplo e as pessoas vão se sentir estimulados. Que foi o que o governador fez, e que ele é de direita, ele está em apoio ao presidente Bolsonaro, ele mostrou em situação completamente oposta. Exatamente, exatamente. É uma contradição que a gente nota e preocupa, e tem um pouco de relação com o que a gente estava falando agora há pouco com o Dr. Eduardo, sobre a Comissão Mista de Reforma Tributária. O cancelamento desse tipo de reunião para tratar de um assunto tão sério é bastante sensível, especialmente se a gente tiver em mente que, salvo engano, historicamente não existiu, ou essa deve ser a segunda, comissão mista para tratar de um tema desses. Então não se via isso, não existia nem previsão no regimento anteriormente para esse tipo de comissão mista dentro do Congresso Nacional. Há medidas que poderiam ser tomadas, e a gente vê que grandes stakeholders aí, públicos, que poderiam vocacionar isso de uma forma muito eficiente, não estão fazendo. E essa é a maior preocupação, porque você, no final das contas, tenta diminuir a importância de algo. Ao fazê-lo, você vai estar onerando o sistema de saúde, que já é precário. Então, isso com certeza vai afetar a economia, especialmente para aquela mão de obra mais de base, que não pode fazer um home office, não pode trabalhar à distância. Esse que é o grande problema, a meu ver. E nesse sentido, o Ministério da Saúde registrou ontem 79 casos de coronavírus no país, fazendo o número oficial de infectados saltar de 121 para 200. Esse número ainda é considerado bastante defasado, já que a soma dos registros das secretarias estaduais é muito maior. Em São Paulo, empresas adotaram home office, alunos tiveram as aulas suspensas, espetáculos foram cancelados e igrejas realizaram missas a céu aberto. Tá certo, né? É o que a gente falava anteriormente, né, doutor Eduardo? As medidas apontadas aí pelo Ministério da Saúde, e que a gente vê que muita gente não está seguindo, embora essas medidas aqui, esses pontos tenham sido tomados, né? Até o Papa Francisco, né? Foi uma recomendação do Papa Francisco: evitem as missas, evitem os cultos religiosos em aglomerações. A situação é séria, o desconhecido nos assusta. Então, frente ao desconhecido, temos já ciência de algumas consequências do coronavírus, e frente a isso, temos que adotar as cautelas necessárias. E aqui puxando o gancho que o Daniel puxou, empresas adotaram home office, e aí a gente começa a refletir. Grande parcela da população não tem um modelo de trabalho que permite o home office. Então, e aqui vem mais o reforço: evitar aglomerações, evitar qualquer tipo de contato, pensando justamente não só no momento de crise política, mas agora estamos vivendo algo que transcende tudo isso, é a saúde. Tratando-se de saúde, a atenção deve ser independentemente de qualquer viés ideológico. E, doutor Daniel, com essas aulas suspensas, com espetáculos cancelados, enfim, o que se viu ontem foi praia lotada, as pessoas realmente não entenderam, quer dizer, deixaram de se aglomerar em certos lugares e foram se aglomerar em outros. Né? Isso vai um pouco é uma consequência imediata da falta de boa formação da educação de base, né? A pessoa, ela vê isso, o fato de existir um coronavírus que faça com que ela esteja dispensada, entre aspas, de trabalhar, ela vê isso como uma vantagem. Como um feriado. Exatamente. Ela vai poder se divertir, ela vai poder curtir. Tanto é que o questionamento agora na legislação trabalhista vai ser como controlar o ponto no home office, né? Como é que a gente vai instituir um mecanismo de controle, login, senha, como vai ser isso? Será que a população brasileira é madura o suficiente para a instituição de um home office, como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos? Sim. E a gente vê aquilo que o Eduardo colocou, é o desconhecido, como o exemplo do Zika vírus. As consequências dele foram sendo, as reais consequências, não se descobriram de imediato, elas vieram com o tempo.
E hoje, por exemplo, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, ele já identificou que não se pode usar anti-inflamatórios da família do ibuprofeno, tais como o Profenid, por exemplo, para tratamento do coronavírus, porque isso pode agravar os sintomas. Então, é esse tipo de desconhecimento que também assusta. E a partir do momento que você tem a mentalidade, infelizmente, aqui muito arraigada, de que a dispensa do trabalho é uma coisa boa, é uma coisa legal, então você vai poder se reunir para ir para a praia, é lamentável. E a gente já viu, inicialmente, sustentava-se que países tropicais como o Brasil e a África não seriam grandemente afetados por conta do clima. O clima é eminentemente muito calor e tudo mais. E isso já não está se mostrando realidade, né? Nossos casos têm aumentado bastante. Nessa toada, eu acredito que o home office ele é uma alternativa válida. Infelizmente, grande parte da população brasileira não vai conseguir usufruir disso, vai continuar num grupo de risco, se expondo bastante. Garçons, diaristas, motoristas de Uber, motoristas de táxi. Trabalhos mais intelectualizados, eles podem se valer disso, mas a gente precisa também de uma razoabilidade de ambos os lados. A compreensão do empregador, de que esse é um momento sensível e essas medidas têm que ser adotadas. E também a responsabilidade, a maturidade do empregado, que tem que realmente encarar isso não como uma festa, não como um feriado, como algo legal, mas como um dia normal de trabalho. Só está mudando a localidade. Voltando um pouquinho na sua fala, doutor Daniel, qual é o nome desse médico francês? Olivier Véran. Então ele alerta para a questão do uso do ibuprofeno, pode agravar o quadro. Isso é um alerta importante, porque o ibuprofeno é um dos mais populares analgésicos. Você vai na farmácia, o acesso a esse tipo de medicamento as pessoas usam diariamente, se automedicando. Né? A população brasileira já tem esse problema. A automedicação na população brasileira já é mais alta, né? Então, se sentir uma dor de cabeça, vai lá e toma um anti-inflamatório, vai mascarar o sintoma, né? A medicina usa um pouco desse jargão. Você toma alguns medicamentos que mascaram o sintoma, mas não impede o seu desenvolvimento. Então eu vou tomar ibuprofeno, pode aliviar minha dor momentaneamente, mas a doença continua evoluindo. E quando eu vou ver, eu tenho o coronavírus. É quase como tomar aspirina se você tem dengue, por exemplo, né? Sim. É esse tipo de problema que a gente não consegue identificar a priori. E alguns infectologistas que já concordam com a fala desse ministro, eles já alertaram que talvez o ideal fosse você tratar a parte de sintoma à base de paracetamol, que até agora tem se mostrado um medicamento que não tem gerado nenhum efeito colateral. Ou a dipirona. Exatamente. Exatamente. Agora, nessa questão do home office, doutor Eduardo, o senhor falou dessa dificuldade em fazer controle de ponto, tem inúmeros aspectos. Agora, quais são os profissionais que poderiam se valer do home office? Como destacou o doutor Daniel, a gente tem o motorista de Uber, tem os garçons, tem um monte de gente que não tem como. Não vai ter home office. Vai para rua, né? Infelizmente, a gente vai ter aqui o home office aplicado a questões mais intelectualizadas, né? Mercado financeiro, as pessoas podem operar no mercado financeiro fazendo home office, advogados. Determinada prestação de serviço. Mas, por exemplo, a medicina não vai ter jeito. Não tem como ser médico via home office. É uma profissão intelectualizada, mas tem que estar na frente ali. A telemedicina pode ser um apoio para alguns casos. Pode ser um apoio para alguns casos para fins de diagnóstico, né? Mas para fins do teste do coronavírus, por exemplo, a pessoa vai ter que se dirigir à recomendação do Ministério da Saúde. Você vai numa UBS, se consulta com o médico, com a equipe de enfermagem, e aí vai evoluindo. Essas pessoas são imprescindíveis nesse momento e não vão poder se valer do home office, infelizmente. O home office também depende da pessoa ter os seus mecanismos, as suas ferramentas. Exatamente. A boa internet, o bom equipamento. Capacidade computacional. O que nem sempre é possível. Né? E ainda mais a realidade brasileira que aquele fundo de universalização do serviço de telecomunicação, os recursos não foram corretamente destinados até hoje. Então a gente já tem um agravante, ele vai instituir home office num cenário em que o contexto brasileiro não está pronto, né, em termos tecnológicos, não é como países da Europa, Japão, Estados Unidos, em que a capacidade computacional de internet é extremamente grande e viabiliza o home office mesmo em atividades não muito comuns. Agora, sobre o ponto, isso acho que talvez seja a situação mais fácil. Você logou, por exemplo, você começou a trabalhar. A questão é instituir mecanismos dotados de segurança para evitar qualquer tipo de alteração das informações do login, né? Vamos supor, ele vai inserir os dados, vai falar que logou às 9 da manhã. Tudo bem, logou às 9 da manhã, mas em que medida houve o desenvolvimento de um trabalho ao longo desse momento?
E em contrapartida, você não pode instalar algum tipo de robô no computador para monitorar a atividade do computador. Isso, em certa medida, viola uma questão de privacidade. Então, o mero login é suficiente para controlar o ponto? Bom, vamos passar aqui para um próximo tema. Em paralelo à ameaça do coronavírus, um outro fenômeno vem chamando a atenção dos mercados neste ano de 2020. Uma disparada nos preços do Bitcoin e de outras criptomoedas até o início deste mês, seguida de uma forte queda nas últimas 2 semanas após a queda do preço do petróleo. Doutor Daniel, qual que é a relação entre coronavírus, petróleo e criptomoeda? Bom, as criptomoedas é interessante. Elas são um ativo de alto risco, assim como qualquer outro. A diferença, e a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco, é o fato de existir uma entidade centralizada responsável pelo controle e pela emissão desses ativos no mercado tradicional, Bolsa de Valores, por exemplo, enquanto que no caso de criptomoedas, por ser um ativo descentralizado, inexiste essa autoridade. Então, toda vez que eu estou falando de um ativo de alto risco, o que acontece? Eu tenho o desmonte do meu investimento e a liquidação dele em tempos de crise. Então, tal como estamos sofrendo com as bolsas de valores, o mesmo vai acontecer no mercado de alta volatilidade como é o de criptomoedas. É bom ter também em mente que as montas negociadas em operações com criptomoedas, elas são elevadas, mas a gente está falando aí de o total de criptos no mundo, ele equivale a 1% da Bolsa de Nova York. Essa também é uma relação de proporção que é válida a gente ter em mente. E isso não diminui a importância do ativo, muito pelo contrário. Ele nos estimula a compreender melhor o modo como ele se comporta e o modo como ele funciona, e para entender também o porquê dele estar sendo afetado pelo coronavírus. Voltando um pouquinho na sua fala, doutor Daniel, a criptomoeda é um mercado, faz parte de um mercado descentralizado. Exatamente. Que é diferente do mercado dos bancos tradicionais, que é centralizado. Exatamente. Qual que para explicar para o leigo, a diferença entre esse centralizado dos bancos tradicionais e o descentralizado do Bitcoin? Perfeito. Quando a gente fala no mercado descentralizado, eu estou dizendo basicamente, não existe um órgão central que vai validar a minha operação. Existe um fenômeno na economia chamado double spending, ou gasto duplo. Então, quando eu falo de um sistema monetário tradicional, tal qual o brasileiro, o norte-americano, os sistemas bancários em regra, eles são sistemas em que a gente pressupõe a existência de um órgão central, tal qual o Banco Central, da determinada jurisdição. Esse banco é que vai ser responsável por evitar o gasto duplo. E o que é o gasto duplo? Eu vou aqui passar para você R$10 por uma transferência bancária e o banco vai homologar a realização dessa transferência e evitar que aqueles mesmos R$10 eu passe para o Eduardo, por uma questão de timing. Então, evitar o fenômeno do gasto duplo. Basicamente, é por isso que existe uma autoridade central. Ela vai ser responsável não só pela emissão da moeda fiduciária daquela respectiva jurisdição, e quando eu digo moeda fiduciária, eu estou falando o real, o dólar, o euro. Essa entidade, além de emitir a moeda, a unidade de medida, que tem curso legal e curso forçado, ela é responsável também por evitar esse gasto duplo. Quando surgiu, lá nos idos da primeira década do ano 2000, o Bitcoin, a proposta dele era justamente acabar com o monopólio do controle do gasto duplo. Então, assim, como que eu vou criar um sistema que viabilize trocas, viabilize compra e venda, viabilize investimento, em que eu prescinda de uma autoridade central responsável por evitar o gasto duplo e que eu prescinda, então, de uma autoridade central responsável por emitir novos ativos, novas unidades de medida. E é aí que surgiu, então, com esse Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, o Bitcoin, exatamente. Então a ideia era um protocolo que funciona à base de criptografia. Existem vários tipos, ele utiliza o que a gente chama de Proof of Work, que basicamente é quem tem maior poder computacional tem mais habilidade para validar as operações. Então vamos fazer uma simulação aqui. Eu e você vamos transacionar criptomoedas, eu vou te mandar uma criptomoeda da minha carteira para a sua. Isso vai ficar registrado num livro caixa, um gigantesco chamado blockchain, que é uma cadeia de blocos, basicamente. Nosso nome não está nessa cadeia de blocos, certo? Nós temos pseudônimos, por assim dizer, por isso que eu digo que ela é pseudo-anônima. E o Eduardo, que não participa da operação, nós não sabemos quem ele está competindo com um monte de outras pessoas que também têm computadores bastante poderosos em termos de hardware para validar essa operação. Então, quando eu mando a minha carteira XPTO, vai mandar para a sua, que é WYZ, ela vai mandar um Bitcoin, todos os demais membros da rede que se propõem a validar essa operação para evitar o gasto duplo,
eles vão fazer o que a gente chama de mineração. Essa mineração ela vai validar a nossa operação e viabilizar a transferência. É por isso então que eu digo que a criptomoeda ela é descentralizada. Porque os outros membros da rede vão validar a nossa operação e com essa validação surgem novos ativos. Eu não tenho uma entidade central que vai validar a minha operação, o meu envio de criptomoedas para você, que vai emitir um novo ativo. Não, é totalmente descentralizado. Já a gente dá uma sequência aqui nesse tema. Nós vamos introduzir a nossa conversa agora por telefone o desembargador Henrique Nelson Calandra, especialista em Direito Empresarial, ex-presidente da APA-Magis, a Associação Paulista de Magistrados, e também da AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil. Desembargador Calandra, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Desembargador Calandra? Desembargador Calandra com algum problema para nos ouvir. Enquanto isso, a gente segue aqui com o assunto que a gente já estava colocando aqui em debate, em análise. Doutor Eduardo, eu estava vendo aqui agora, a Bovespa cai 8,04%, o dólar sobe, já está beirando de novo aí os R$ 5,00, 2,88%, 4,951, e o Bitcoin queda de 7,16%. O Bitcoin não é para todo mundo, e nesse caso, menos ainda, né? Nesse caso, menos ainda. Sim, pode seguir. Pode seguir? A questão dos Bitcoins é como o Daniel ressaltou, é como se fosse qualquer outro ativo que é afetado pelos fenômenos econômicos, sociais, no nosso caso o coronavírus. Então ele vai sofrer essa volatilidade. Ele é um ativo dotado de alta volatilidade justamente por ser descentralizado. Então qualquer alteração do cenário normal vai fazer com que o Bitcoin sofra essas oscilações de maneira mais severa. Veja que, se eu não me engano, a bolsa caiu quanto? Acho que 8,04. A bolsa 8,04. E o Bitcoin 7, alguma coisa, né? Então veja 7,16. Que, ainda que o Bitcoin não seja negociado em bolsa, ele acompanha esses ativos dotados de alta volatilidade, de grande risco. E que são ativos centralizados. O que reforça que, em última instância, qual que seria a grande diferença, né, em termos de ativo? Certo. Bom, novamente vamos tentar aqui falar com o desembargador Henrique Nelson Calandra, especialista em Direito Empresarial. Desembargador Calandra, boa tarde, nos ouve? Desembargador Calandra? Não nos ouve ainda, mas a gente vai continuar insistindo aqui no contato e a gente segue então com o assunto aqui do Bitcoin. Doutor Daniel, qual é a diferença entre Bitcoin, criptomoeda, moeda eletrônica, moeda virtual? Bom, esse é um tema bastante pouco explorado, especialmente aqui quando a gente pega a produção científica brasileira, mas internacionalmente já existe sim uma segregação e a gente tem que tomar cuidado. Então não dá para sair dizendo, por exemplo, Bitcoin é moeda eletrônica, é moeda virtual, é moeda digital, como se tudo fosse a mesma coisa. O que a gente tem aqui é uma relação de gênero, espécie e subespécie. Tem um guarda-chuva aí. Um guarda-chuva. E o topo desse guarda-chuva, que abrange tudo, né, seriam as moedas digitais. Então, a moeda digital a gente pode usar com bastante tranquilidade como um termo, um conceito que abrange moeda eletrônica, moeda virtual e criptomoeda. Agora, tecnicamente falando, onde que a gente tem que ter cuidado? Quando a gente começa a afunilar. Então, eu tenho moeda digital enquanto gênero, tenho duas espécies, as moedas eletrônicas e as moedas virtuais. As moedas eletrônicas, elas são reguladas pela legislação brasileira e, basicamente, elas são apenas uma demonstração eletrônica de uma moeda fiduciária. Então, quando eu estou fazendo um pagamento via cartão de crédito, eu estou fazendo um pagamento com moeda eletrônica. Porque é uma manifestação virtual ou intangibilizada, mas de uma moeda fiduciária. Então, na moeda eletrônica, ela é intangível, ela é virtual, mas a minha unidade de medida continua sendo uma moeda dotada de curso legal e curso forçado. Então, é uma moeda de verdade, por assim dizer, no conceito econômico e jurídico de moeda. Já a moeda virtual, por outro lado, ela não possui essa unidade de medida focada na moeda fiduciária. Um exemplo de moeda virtual, por exemplo, os pontos de milhagem dos programas das milhas aéreas, da Latam, por exemplo, pontos múltiplos, é um exemplo de uma moeda virtual. Pontos do cartão de crédito. Pontos de cartão de crédito, moeda virtual, porque eles têm unidades de medida própria, que não são referenciáveis ou conversíveis imediatamente em uma moeda fiduciária, ou seja, eu dependo de uma entidade central para fazer a conversão dessa moeda virtual para um real. Benefícios de aplicativos, por exemplo, você vai, abastece, soma pontos, tudo isso. Exatamente, tudo isso é moeda virtual. Até de videogame, né? Exatamente. Alguns jogos eletrônicos, quando você joga, você vai ganhando aquelas moedas para poder converter em outros itens, isso tudo é moeda virtual.
que não gerava tanta discussão, porque você dificilmente vai ter aí uma manifestação de capacidade econômica que gere tributação da renda, por exemplo. Agora, a coisa mudou de figura quando a gente teve, então, essa descentralização. O grande pulo do gato aí foi a descentralização, porque eu não dependo mais de alguém para fazer a ponte entre essa unidade de medida não fiduciária para R$1, para $1 da vida, que são as criptomoedas. Então as criptomoedas, elas nada mais são do que, sim, uma moeda virtual. Por quê? Porque elas têm uma unidade de medida própria, que não se confunde com real, dólar, não tem curso legal nem curso forçado, ou seja, não é moeda. Criptomoeda hoje não é moeda porque ela não tem curso legal ou curso forçado. Não é dinheiro, não é uma coisa para você fazer troca. Exatamente. De dinheiro por produto, de dinheiro por serviço. A diferença é que ela é uma moeda virtual com um plus, que é a utilização de tecnologia de criptografia para validação das operações e para questões de segurança, e a descentralização. Então, esses dois atributos é que justificam, então, uma subespécie, que seriam as criptomoedas. Doutor Eduardo, quem é o público que investe em criptomoeda? Qual é o perfil? É um perfil agressivo, porque... Para enfrentar essa queda, por exemplo. Para enfrentar a queda e também para entender as nuances tecnológicas. Hoje o Bitcoin já se desenvolveu de uma maneira que, por exemplo, os mineradores, os responsáveis por validar a transação, um computador doméstico hoje já não consegue fazer uma validação de maneira eficaz para ser remunerado, de maneira competitiva. Tanto é que hoje a gente tem os pools de mineradores, muitos deles localizados em países aqui da América Latina, se não me engano, Paraguai. Como o Paraguai, a pessoa vai lá, tem um galpão cheio de computadores com uma capacidade computacional absurda para poder validar essa transação e ele ser remunerado pelo Bitcoin. Então, além de conhecer muito do mercado, veja que a queda é um pouco parecida com a Bolsa de Valores. O Bitcoin é um ativo que pressupõe um conhecimento tecnológico muito grande para saber se a transação foi registrada na blockchain, onde se localizam pools de mineradores para fins de investimento, porque hoje em dia você tem um perfil da pessoa que vai lá e compra um Bitcoin ou uma fração de Bitcoin, que se chama Satoshi, ou você tem a pessoa que vai investir num pool de mineradores, guardadas as devidas proporções, como se fosse num fundo de investimento. Ele vai lá, compra uma cota daquele pool de mineradores e os mineradores estão lá validando as transações e ele vai receber uma parcela daquele Bitcoin auferido pela transação pela validação dessa transação. O problema é que a gente está em tempos de pouca informação sobre esse tipo de ativo, e aí notícias como essa, da queda ou de uma eventual quebra de uma exchange, porque hoje você falou assim, mas então a pessoa que investe, qual é o perfil dela? Sim, é um perfil agressivo. Eu entendo que de fato pressupõe um conhecimento de tecnologia, mas até o modo como eu, usuário, quero interagir com o meu ativo é modificado na forma de investir. O que eu quero dizer com isso? Se eu conheço de tecnologia, eu vou conseguir investir no Bitcoin de uma forma talvez mais apurada, porque eu não vou precisar de uma exchange, que seria um intermediário ali para fazer a compra, para intermediar minha compra e venda. Eu posso ter um computador bom, baixar a blockchain inteira no meu computador e transacionar sozinho. Mas aí eu preciso de um comprometimento maior do usuário, eu preciso de uma compreensão maior de tecnologia. A maioria das pessoas, especialmente no Brasil, elas não querem ter esse tipo de dor de cabeça. Então ela vai sim investir numa exchange. O que é uma exchange? A exchange seria um terceiro intermediário responsável por fazer a ponte entre comprador e vendedor. É uma, guardar as devidas proporções, uma corretora. Exatamente. Uma corretora. Não dá pra gente categorizar ela dessa forma. Tecnicamente falando, ela não é uma instituição financeira nem nada do tipo, mas ela leva outro nome e não nome de corretora. Exatamente. Então você não vai aplicar a legislação de instituição financeira, você não vai aplicar diversas legislações específicas que serão aplicadas para esses outros players. A exchange é um novo player. E será sempre assim? Demandaria uma alteração, na minha visão, uma alteração legislativa. E esse é o problema, porque hoje existem projetos de lei, eles querem enquadrar as criptomoedas como equiparáveis aos pontos de programa de fidelidade. E aí a gente entra num problema, porque como eu falei anteriormente, os pontos múltiplos, por exemplo, eles têm uma autoridade central responsável. Eu tenho um direito de crédito oponível a um terceiro. A partir do momento que eu passo uma lei falando que Bitcoin é a mesma coisa que um ponto de fidelidade, eu vou ter um problema aí, não só técnico como prático. Porque se eu decido, não quero mais investir, não quero mais brincar nesse jogo, eu não consigo chegar para alguém central ali e falar, me devolve. Mesmo quando eu invisto por meio de uma exchange. Porque hoje, as grandes notícias que até desestimulam o público mais leigo a investir, sempre envolvem a quebra de uma exchange. E qual é o grande problema? Em tempos de coronavírus, todos ficam amedrontados, pensando, estou perdendo meu dinheiro. Houve uma queda, por exemplo, agora em fevereiro eu tenho registro de uma alta de 32%. Aí no dia 11 de março, uma queda de 35%. 13 de março já começou a subir de novo para 10%. Então, ele é muito volátil. E isso faz com que todos queiram, então, resgatar os seus investimentos em criptomoedas. Então, imagine você, nós três temos uma exchange,
e toda a nossa base de usuários decide liquidar os seus investimentos em bitcoins e converter eles em real. Se eu não tenho esse dinheiro em caixa, eu não vou conseguir converter tudo. Sim. E aí é que geram os grandes problemas e as pessoas ficam amedrontadas com Bitcoin. Mas não é um problema da tecnologia, não é um problema de pirâmide nem nada do tipo. É um problema de resgate de dinheiro. Assim como se todos hoje, os correntistas do Itaú, decidirem resgatar todos os seus investimentos, a gente também vai ter um problema de que não vai ser todo mundo que vai conseguir liquidar seus investimentos. E o Bitcoin agora diminuiu um pouco a queda, estava acima de 7, agora 6,17. E a Bovespa 8,30 aumentou, né? Estava 8,08, né? Enfim, isso é um pouco a volatilidade em relação a esse nervosismo todo que o mercado está enfrentando. E isso é um pouco também de educação financeira, né? Você não vai pegar todos os seus ativos e destinar num ativo de alto risco. Você tem que saber segregar o seu dinheiro guardado, o seu colchão, uma parte. Algumas pessoas decidem investir na bolsa, outras decidem em Bitcoin. E os impactos disso, Mauro, até me perdoe ter te interrompido, eles são muito grandes, porque a falta de regulamentação faz com que a gente tenha que fazer raciocínios comparativos, que, especialmente para fins tributários, não são adequados, e desestimula o investimento nessa tecnologia. Então, o ideal seria, sim, uma manifestação do Poder Legislativo regulamentando todo esse mercado, mas uma manifestação que esteja em linha com as nuances dessa tecnologia. E foi justamente isso que nós tivemos a oportunidade de explorar na nossa dissertação de mestrado lá na FGV. Ela está, inclusive, na biblioteca online da faculdade, destrinchando todos esses pontos e demonstrando que eu tenho um ativo camaleônico. Eu tenho pessoas que têm bitcoins hoje e vão querer comprar um café. Então ele se comporta como uma moeda. Mas eu tenho pessoas que vão utilizar o Bitcoin para fim especulativo. Então, na realidade, quem está muito na frente nisso é o Canadá. O Canadá lá, ele já desistiu de tentar categorizar de forma estanque esse tipo de ativo. Ele fala, de acordo com o uso que você dá, eu vou dizer se isso é um meio de pagamento, se isso é um ativo financeiro, se isso é equiparável a uma moeda. Muito bem. Bom, ambos, tanto o doutor Daniel quanto o doutor Eduardo, fazem parte da Subcomissão de Reforma Tributária da OAB São Paulo? Sim, exatamente. Então vamos falar o seguinte, a Comissão da Reforma Tributária vai se reunir amanhã para audiência pública com a participação do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Vamos agora um pouquinho aqui, né? E também nessa audiência pública o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. A comissão irá elaborar seu texto com base em 2 PECs que já tramitam no Congresso, em uma proposta que deve ser enviada ao Congresso, ao governo. A gente já falou disso também aqui, são 2 PECs em tramitação que vão se juntar e as propostas prevêem a extinção de uma série de tributos, consolidando-os em apenas o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ou o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Doutor Daniel, é mais uma simplificação, né, por conta dessa junção das 2 PECs, uma simplificação do sistema do que de fato uma reforma. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em simplificação. Esse é um alerta que lá na subcomissão de reforma tributária da OAB São Paulo, cuja presidência é da professora Tatiane Psitelli da FGV e a vice-presidência da nossa colega Daniela Lara, a gente tem estudado isso bastante. Fala-se muito em simplificação. Ou facilitação, então, na forma dos pagamentos, dos tributos. Sim, o grande mote é esse. Então a gente tem hoje 3 grandes PECs, a PEC 45, a PEC 110 e a PEC 128, elas variam... Só para a gente recordar, a gente já falou diversas vezes aqui, uma é do Benarapi. Exatamente, que é a PEC 45. E a outra essa é da Câmara. Exatamente. E a do Senado... É a 110. 110. Então a gente tem basicamente, por exemplo, a título de exemplo aqui, a PEC 45, que é do Benarapi, ela propõe a extinção de ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS e a instituição de um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele seria, então, equivalente a um IVA. Sustenta-se, então, que o Brasil estaria desalinhado das boas práticas internacionais, porque ele não adota o padrão IVA. O padrão IVA, basicamente, é um tributo sobre consumo que vai sendo repassado ao longo da cadeia e vai ser suportado pelo consumidor final. Qual que é o problema quando a gente fala nessa simplificação de forma muito abstrata? A gente está falando de um tributo novo, que é o IBS, mas que ele não vai ser instituído de forma estanque e imediata. A gente tem um prazo de transição de 10 anos, em que os 2 sistemas vão ser mantidos, o antigo e o novo. Então, em termos de compliance, de conformidade, a gente já tem um problema de largada aí. Eu vou ter um aumento do meu custo. O antigo é a cobrança de ICMS nos estados. Exatamente. Eu vou ter que manter o controle e a apuração, então já é um custo que eu tenho hoje. Para cumprir essas obrigações acessórias, ainda vou ter um custo extra para cumprir as obrigações acessórias de preenchimento de guia, recolhimento do tributo do IBS. Esse é um problema inicial. E nada nos garante, e é só a gente ver a experiência da CPMF, de que ao final desses 10 anos eu vou ter realmente a extinção dos tributos antigos.
a CPMF ela sempre surpreendeu negativamente o contribuinte com diversas prorrogações da sua existência e da sua validade no ordenamento. Então, nesse sentido, haja vista a experiência anterior, é temerário dizer que vai realmente existir uma simplificação se eu estou falando de um prazo de transição aí de 10 anos. Sem falar de diversos outros vícios que lá na subcomissão a gente identifica. Ou seja, durante esse prazo de 10 anos ficaria até muito mais confuso do que já é hoje. Sim, exatamente. O tal do manicômio tributário. Exatamente. Porque o sistema novo vai aumentando, né, as cargas tributárias, e o sistema velho vai regredindo, até chegar num ponto de convergência, que estima-se que seriam esses 10 anos. Aí entra um outro problema. Esses 10 anos são adequados ou não? Será que esse tempo é suficiente para você testar um sistema tributário? A gente consegue testar um sistema tributário? E se o ideal é a simplificação, será que as simplificações não podem já ser sentidas por meras leis ordinárias? Uma simples lei ordinária já conseguiria alterar os grandes problemas. Por exemplo, PIS/COFINS. PIS/COFINS são contribuições destinadas à Seguridade Social. Você tem praticamente duas leis, a 10.633 e 10.833 e 10.637. Será que alterar PIS/COFINS só não demandaria uma simples lei ordinária? O grande ponto é, muitas questões da reforma tributária estão sendo tratadas como a nível constitucional, que demandaria uma proposta de emenda constitucional, que demandaria uma alteração do texto da Constituição Federal. Mas... Que é o caso das duas, né? Que é o caso das duas, que elas querem mexer na competência tributária no que diz respeito à tributação sobre o consumo. Mas, por exemplo, existem grandes impactos já seriam sentidos se a legislação de imposto de renda fosse alterada, se a tabela do imposto de renda fosse atualizada, fosse instituída uma faixa de progressividade mais adequada à legislação brasileira. Isso mostra até que o termo reforma tributária, ele é, na verdade, falacioso, porque é basicamente uma modificação na tributação do consumo, e a gente poderia ter grandes ganhos na modificação da tributação da renda que não são feitos. Porque essas PECs não tratam de reforma da tributária na renda. Ela se dedica exclusivamente à tributação sobre o consumo e guardar as devidas proporções, eventualmente, receita, né? Quando trata um pouco de PIS/COFINS. Qual que é o ponto menos consensual nessa história toda entre as esferas, né? Menos municípios, consensual? Estados e a federação? O federalismo. Qual que é o problema? Essas propostas de emenda constitucional, como eu havia dito, ela vai alterar a competência dos entes federativos. Porque hoje a tributação do consumo é dividida. Os serviços são tributados pelos municípios, a circulação de mercadorias é tributada pelos estados e os produtos industrializados são tributados pela União. O que essas PECs querem fazer? Querem unir isso tudo e chamar de IBS, chamar de IVA, para que a tributação sobre o consumo seja apenas um tributo. E aí vai alterar a destinação. A União vai repassar eventualmente para os estados e municípios, aí as PECs se diferenciam quanto aos métodos de destinação desses recursos. E aí que reside o problema. Se é constitucional você suprimir a competência tributária de um estado, de um município, e colocar nas mãos da União e deixar os estados e os municípios vivendo de repasse. Isso é constitucional? A gente sabe que hoje em dia tem muitos municípios que vivem de repasse. Então, em última instância, você vai estar trocando competência tributária por aliança política. Não se pode ignorar que muitos municípios e estados poderiam só receber eventual repasse do tributo se estivessem alinhados com a política do momento. E, assim, existem algumas nuances que acabam ficando em segundo plano, sob esse argumento da simplificação, que são preocupantes. Então, a ideia é que vai existir uma alíquota única para todos os bens e serviços. Então, será que faz sentido que os bens de primeira necessidade recebam a mesma tributação que bens supérfluos? A nosso ver, não. Isso traria uma violação ao princípio da seletividade, que ele pressupõe a seletividade bens de primeira necessidade com uma tributação menos onerosa, já que ele vai ser consumido pela população de baixa renda, e bens supérfluos ou não de primeira necessidade por uma alíquota mais elevada. O setor de serviços, por exemplo, ele vai ser grandemente afetado pelo aumento da carga tributária. Migrando do sistema hoje de ISS, PIS/COFINS e Imposto de Renda para um sistema de IBS, a carga tributária efetiva suportada pelo setor de serviço estima-se que seria em torno de 20% a 25%. A gente sabe que no setor de serviço é difícil você repassar 100% do seu custo tributário para o seu consumidor desse serviço. Então, esse é um setor que vai ser fortemente maculado. E também temos a questão dos incentivos fiscais, isenções e benefícios. A ideia que sustentam os proponentes dessas PECs, em via de regra, é a seguinte: o tributo tem de ser neutro, portanto eu não vou mais conceder nenhum incentivo, nem benefício, nem isenção para o IBS.
Mas a gente sabe hoje que, por exemplo, temos setores como o terceiro setor, das organizações da sociedade civil, que eles dependem muito de incentivos voltados para desenvolvimento da sua atividade social. A gente tem um regramento aí de recolhimento diferenciado de PIS e COFINS para essas entidades que seria extinto. E elas teriam de recolher, então, o IBS numa alíquota de 20% a 25%. Então, isso vai ter até um impacto social que não está sendo levado em consideração, sob esse pretexto de que a simplificação é o grande mote. Só que qual simplificação que a gente busca? Se o Brasil tem de se alinhar às grandes práticas dos melhores países, que é a instituição de IVA, então eu pergunto, qual IVA? Nós não temos um só IVA no mundo. A PEC 45, por exemplo, salvo engano da minha parte, ela foi embasada, acho que na experiência da Nova Zelândia. Se eu não me engano, sim. Então, assim, eu tenho diversos tipos, são mais de 100 países que adotaram IVA, cada um com a sua nuance. Qual é o IVA que eu estou trazendo para o Brasil? É realmente o IVA que a gente precisa? Ou nós deveríamos dar um passo atrás? Ou mais novo. Exatamente. Um IVA brasileiro, adequado às necessidades, uma jabuticaba. Ou eu tenho que dar um passo atrás e, como o Eduardo falou, assim, vamos primeiro catalogar todos os IVAs que existem, ver se realmente algum deles se enquadra, ou vamos para uma... Exatamente. Ou vamos para uma reforma infraconstitucional que demandaria muito menos articulação política e com efeitos muito bons. Olha, gente, tem perguntas aqui do público. A Laura de São Caetano do Sul, doutor Eduardo, ela pergunta, com tantos altos e baixos nas bolsas e moedas, é hora do investidor aproveitar ou ter cautela? Na minha visão, é hora de aproveitar, mas aproveitar com cautela. O que eu quero dizer? Não destinar 100% dos seus recursos num investimento de alto risco. Eu acho que a educação financeira no Brasil ela não é muito valorizada. Você vai em alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos, a sociedade americana, ela já traz o mercado financeiro para o convívio. As famílias falam sobre o mercado financeiro. Aqui no Brasil a gente está começando, a gente está engatinhando nisso. A Bolsa bateu 100 mil pontos recentemente. Nosso mercado de ações ainda é muito incipiente. Então, a minha visão, eu acho que é o momento de investir. Se a gente for analisar historicamente, sempre existem momentos de crise. A bolsa cai, é o momento para comprar. Então você vai esperar ela subir para vender. Então você tem que destinar uma parcela do seu colchão, que a gente fala, né? Tem que destinar uma parcela que você não vai precisar a longo prazo. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Não pode. Então assim, você tem que destinar aquele dinheiro que você não precisa no caso de uma dor de barriga, que é o que o pessoal de educação financeira fala. Você pega aqueles 15% que você pode dispor num investimento de alto risco, você coloca esse dinheiro e esquece. Porque quando eu digo esquece, é porque... sangue frio. Tem que ter sangue frio, porque vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, e aí quando tiver num momento bom, mais aquecido, você consegue vender esses ativos. E não é se desfazer disso na primeira queda. Não é se desfazer, ter sangue frio, esperar, porque a bolsa vai se recuperar. Pode demorar, mas vai se recuperar. Cenários de grande crise, tem esse fenômeno, as pessoas ficam com medo, mas assim, agora é o momento de investir com cautela, não destinar todos os seus recursos, destinar uma pequena parcela. Especialmente porque não se sabe o tempo da crise. O tempo, por isso que eu digo, é aquele dinheiro que você tem que colocar e esquecer. Se você tem um problema de saúde, se você tem algum outro plano em mente, é melhor destinar o seu dinheiro em outro tipo de investimento. Investimento na bolsa ou em criptomoedas tem que ser aquele dinheiro que você não precisa nesse momento. Dr. Daniel Jaime do Jardim Bonfilholi, nosso ouvinte assíduo, sempre presente aqui fazendo perguntas. O sistema tributário brasileiro pode ser considerado como um confisco fiscal? Pergunta ao Jaime do Jardim Bonfilholi. A gente tem aí, é engraçado isso, né? Quando a gente vive num país em que a infraestrutura ela é muito bem fornecida para a sua população, você não tem aquela ojeriza, aquele sentimento ruim de pagar tributos, né? O pessoal paga com gosto porque está recebendo de volta. Agora, nós temos nas lições do professor Ives Gander da Silva Martins, no caso brasileiro, o tributo, o imposto, ele seria uma norma de rejeição social. Por quê? Porque justamente os benefícios que se espera que deveriam voltar a título de investimento público, eles não voltam. Por isso tem-se essa pecha de que é um confisco. Nós não estamos tecnicamente diante de um confisco, mas existe sim essa rejeição social por não vermos a aplicação ou o retorno, né, efetivamente para a população que mais necessita. Então, porque assim, se eu paguei o imposto e eu não tive o retorno no serviço, ou seja, levaram meu dinheiro. Essa é a ideia do confisco. Essa é a sensação que fica. E aí é a importância do controle do gasto público. O controle do gasto público ele é indispensável para que eu evite esse sentimento de confisco. Que não existe tecnicamente um confisco, não existe, mas existe essa sensação de que, como eu não estou vendo bem aplicado o dinheiro que eu pago a título de impostos, eu estou me vendo tolhido da minha capacidade financeira para nada.
entre aspas, essa é a sensação que fica. E é por isso que é tão importante a gente não se preocupar só em ir lá fazer uma manifestação. É muito mais efetivo a população se informar e tentar estar a par do controle do gasto público e identificar aonde está sendo investido esse dinheiro. Porque hoje, por exemplo, eu tenho tributos que eles têm destinação geral, como impostos. Mas para a população fazer isso, educação financeira. Educação financeira. Educação financeira, e isso está ligado não só Estamos muito longe desse patamar. Infelizmente, sim. A educação de base, ela forneceria tudo isso. Eu tenho tributos, por exemplo, que a destinação dele é geral, não tem uma despesa específica para ser financiada, como são os impostos, mas eu tenho outros tributos que a destinação é específica. E nesse caso eu consigo controlar muito bem. Nos outros eu também consigo, pela lei de diretrizes orçamentárias e tudo isso. O problema é que são assuntos técnicos que demandam uma formação, ainda que basilar ou eventualmente complementada por uma educação de nível superior, e que na grande maioria da população, infelizmente, não tem acesso. Então gera essa bola de neve que impacta o modo como eu me sinto em relação ao sistema tributário nacional, impacta o modo como eu vou investir ou não no mercado financeiro e até para criptomoedas. Então, por exemplo, hoje, para uma pessoa que está um pouquinho, só a título de exemplo, mais a par do mercado de criptomoedas, o que ela vai perceber? Ela percebeu que o investimento dela caiu, mas que agora não é o momento dela liquidar a posição dela. Ela pode esperar, por exemplo, até maio, que é quando a gente vai ter um fenômeno chamado halving, que vai ser uma queda na remuneração dos mineradores. Então, assim, o Eduardo, que hoje ia receber X criptomoedas para validar nossa operação, ele vai receber X menos 30 a partir de maio. Então, isso com certeza vai impactar o mercado e gerar um estímulo, uma retomada do preço. E diante, doutor Eduardo, dessa falta de educação financeira, eu não manjo disso, é muito técnico, eu vou para a praia, né, durante mesmo com o coronavírus aí. Doutor Eduardo, a sua despedida, a sua palavra final, a mensagem que fica. Agradeço o convite para falar aqui de temas tão importantes. Minha palavra final lave as mãos, cautela ao sair por aí nas aglomerações. E vamos aguardar aí, só a título de curiosidade, falando do sistema tributário. Semana passada foi ajuizada uma DPF para discutir a constitucionalidade do nosso sistema tributário. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso, pode ser que a gente tenha eventualmente aí uma manifestação do STF sobre o nosso sistema tributário atual, né? Então, vamos aguardar. E esse lave as mãos é no bom sentido. No bom sentido. Vamos lavar as mãos no quesito da saúde. Vamos evitar o contato e aglomerações. Doutor Daniel. Eu acho que o que fica o que está por trás de todos esses temas que a gente tratou, reforma tributária, criptomoedas, coronavírus. Informação. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as fontes de informação que a gente consulta, evitar fake news, antes de se manifestar publicamente sobre um tema, refletir sobre o papel que você tem como influenciador de opinião, estar a par de todos os novos acontecimentos, para evitar que uma crise dessas tome proporções que poderiam ser evitadas, tal como já estão sendo evitadas em outros países de primeiro mundo. Então a informação, preocupação com a informação. Muito obrigado pela presença, doutor Daniel de Paiva Gomes, advogado, consultor jurídico empresarial, mestre em Direito Tributário. Muito obrigado também ao doutor Eduardo Paiva, advogado tributário, mestrando da Fundação Getúlio Vargas, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som hoje com a gente, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da nossa Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, espectador aí pela internet, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tchau, até amanhã.